Aliás, o filme do Arigó, né? Arigó? Não conheço. O Arigó é o médium de cura. O Danton Mellon fez o filmaço, Como produziu Arigó. Ah, é? É, Pô, não O vi. Predestinado. Pô. O filme chama O Predestinado. Pra mim, é um dos melhores filmes desse tipo de assunto. É esse filme, do Danton Mellon. É Então- porque, cara, é incrível. Então tem- O Arigó é lá de Minas também. Sei. O Arigó foi preso. Por quê? Exercício ilegal da medicina. E aí, na cadeia, ele pegou um canivete e começou a operar preso na cadeia. Era o Dr. Fritz. Ele Ah, cortava, Dr. Fritz, Dr. famoso. Fritz cortava os outros, assim, enfiava o canivete no olho, Cara. fazia cirurgia, abria a cabeça, Olha lá, o abria o Gasparito estômago. O no Gasparito, Jô no Jô Soares. Soares. No Jô Soares. E assim, você vê assim, a qualidade do quadro, né? É. O quadro que revela, revela dentro daquele percentual, né, Vilela? Que o médium é um intérprete. Claro, não claro. reproduz com absoluta originalidade. Mas era muito próximo, né? Os quadros são incríveis, né? E muito rápidos. E o Arigó operava, cortava, Ele foi preso, então. foi preso, operou dentro da cadeia, depois cumpriu pena. Esse era ponto fora da curva. Ponto fora da curva também. Então a gente sempre tem esses, são vários tipos de mediunidade, né? É. E modelos, pessoas que vêm com essa lição, mostrar pra gente que Alguns é pra cura, alguns é pra conhecimento, para conhecimento, para fala, para alguns são pra, esses pra cura. Ele é o Arigó. esse é o Arigó. E Tem aí o filme, eu acho que é o Predestinado, é muito se legal a capa do É com filme, o Danton? Predestinado, é com o Danton Mellon. É o Danton Mellon. Nossa, cara, esse filme é demais. Mas essas Que filmaço. essas operações e cirurgias espirituais sempre foram meio que desacreditadas, né? Nossa. Sempre. Sempre. Ah, isso é... Na verdade, o cara já tá com uma coisa na mão, ele tira aquelas coisas que a gente vê, né? Sai uma coisa escura, ou sai sangue. Tem muita coisa que não foi comprovada. Tem muito truque, tem muito charlatão também É usando porque tem disso. muito charlatão. Esse é um ponto importante. Desde o início dos fenômenos, você tem os charlatões, tem as pessoas que enganam e tem o fenômeno que é Natural. né? Uau. Olha aí, ó, Arigó. Né? Esse filme é incrível, cara. Esse filme é maravilhoso. Agora, esses casos foi filmado, né? Tem coisa que foi filmada, foi presenciada. Não tem como, né? É que... Você já presenciou pessoalmente? Já presenciei. E aí? Já. Como que é? Cara, é absurdo. É absurdo. Não sangra. Não tem truque. Você Não tá sangra. olhando lá. Só corta a barriga, não tem sangue. Como assim? E pior, vários médicos. É um negócio... Agora, veja. Tem uma coisa que pode acontecer também. O quê? Às vezes, a pessoa começa num caminho certo, vai exercendo a missão dela, em determinado momento ela tropeça. Ela pode cobrar por isso? Não devia, né? Porque não é dela. É. Não é dela. E aí a pessoa começa a se perder. A gente tem o exemplo aqui do João de Deus, Exato. que se perdeu. Então, é uma pena porque um trabalho de 40 anos que se manchou todo por causa de alguns anos finais, que, você imagina que loucura, ônibus, gente, a Oprah foi lá, Vilela, Cara. a Oprah foi operar, e o caso da Oprah foi assustador, a Oprah foi lá fazer uma cirurgia, mas o câmera da Oprah tinha um problema na coluna, o Fritz chegou, rapaz, cortou a coluna, operou. Era absurdo. Só que o cara se perdeu. Porque aí começa a entrar o quê? Poder, muita visibilidade, Ego. muita influência. Aí a gente volta naquele tema que você trouxe para mim, do ser humano autossuficiente. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque nós somos frágeis. Se der muita visibilidade, muito poder, muito recurso pra gente, a gente pode se perder. E isso acontece. Esse é um risco real. Para qualquer pessoa. Em qualquer área, né? É. Em qualquer área. Não é só do médium, não. Qualquer pessoa, né? Tem que ficar atento. Esse é o João de Deus? Esse é o João de Deus. Esse é o João de Deus. Mas você já fez cirurgia. Esse tem filmagem, né? Tem filmagem.
Depois começou a se envolver, né, com questão de Agora, abuso sexual. Aí, aí começa a ferrar tudo, né? a parte mais polêmica que eu acho são as citações da Bíblia que deixam muito claro para não se comunicar com os mortos, né? Qual que é a tua Olha, interpretação sobre depende, isso? viu? Só tem uma, né? Que é uma lembra dela? proibição de você consultar os adivinhadores. Agora, Vilela, raciocina comigo. Eu sou da área jurídica. Então, digamos que amanhã alguém no Congresso faça um projeto de lei proibindo você de gravar esse podcast levitando a mais de 10 mil metros de altura. O que você vai achar desse projeto de lei? Ele está proibindo você de gravar esse podcast levitando a 10 mil metros. Tá bom, eu consigo fazer isso. Não levito mais. Então tem uma regra no direito que é o seguinte: você só proíbe o que é possível. Então eu sempre digo isso aos meus amigos evangélicos, e eu tenho muitos. Amigas, amigos, pastores, muitos. Meus amigos pessoais. Queria mandar um abraço aqui, pastor Enéas, meu irmão querido. Se proibiu, é porque é possível. Se proibiu, é porque é possível. Sim. Tanto que o Saul se manifestou. Se proibiu é porque é possível. Por que proibiu? Por quê? Por causa dos perigos. Então, existia comunicação com os mortos naquela época E foi necessário o dizer negócio que virou uma bagunça. Negócio virou uma... qualquer coisa Aí Moisés chegou e falou, ó, parou. chega desse negócio. Tá proibido. Vamos concentrar. E que no fundo, Vilha, eu gostaria até de dizer isso. Eu acho assim. Se você tá aqui, é que você tem uma missão para fazer coisa aqui. Não dá para você colocar todo o foco da sua vida e ficar entrando em contato com o espírito. Sabe por quê? Porque depois que você morrer, você vai estar só com o espírito. Você vai ver espírito, ouvir espírito, né? Se você tá aqui, que você tem que fazer alguma coisa aqui. A gente não pode perder o foco. Sabe? A gente tem que tomar cuidado. Nós temos deveres aqui, a gente tem responsabilidades. Vamos fazer. O contato com os espíritos é para nos auxiliar a não perder o ânimo, a coragem, o rumo, o foco. Não é para você viver exclusivamente disso. E é importante dizer, por exemplo, Chico Xavier trabalhou, aposentou, era funcionário público, nunca faltou um dia de trabalho. Mais do que isso, o irmão dele morreu, a cunhada foi internada no hospital psiquiátrico e ele ficou com um sobrinho tetraplégico para cuidar até a morte. Caramba. Então, em nenhum momento ele usou os dons espirituais dele como desculpa para não fazer o que ele tem que fazer aqui. Então a gente tem que ter cuidado. Eu acho que Moisés proibiu, primeiro porque assim, eram 2000 anos antes de Cristo, a humanidade era muito infantil. Eu acho que a gente melhorou um pouquinho, né? Então, a proibição foi contextual, ela aconteceu porque estava tendo um abuso, como tem até hoje. Tem gente que vai consultar para saber. Ai, eu devo vender o imóvel? Que carro que eu tenho que comprar? Devo casar ou não? Ah, pelo amor de Deus, tá achando que os espíritos estão lá para ficar escolhendo carro para você? E essa brincadeira que o pessoal faz do copo, essas coisas, isso é Isso proibido? acontece, se tiver um sensitivo, acontece. Mas é perigoso? Eu acho perigoso, Vilela. Por quê? Eu acho perigoso porque é o seguinte, geralmente essas coisas são feitas dentro da sua casa. E de brincadeira, como uma forma de brincadeira, não uma coisa séria, né? E aí, vou dizer que eu tenho medo. Os espíritos são humanos. Você sabe que você traria qualquer pessoa que você encontrar na rua para dentro da sua casa? Claro que então, para que você vai pegar um copo e trazer gente para sua casa que não tem corpo? Mas funciona. Funciona. É. Em alguns casos funciona. E é perigoso. Por isso que a gente fala. O quê? O copo é só a mesa. Sabe a cestinha? Sei, é a mesma, é um vetor, assim, uma... Precisa do copo. Não precisa? Poderia ser um outro tipo. Poderia ser coisa que desliga na sua casa. Sei. As coisas que acontecem, objeto móvel. E rádio, tem gente que fala que
através do rádio ou Isso daquela. é uma coisa legal. Não é? Isso é uma coisa legal. A gente que mexe com Ou vídeo, chuvisco de televisão. a gente que mexe com vídeo, áudio, sabe que som é um ser vivo. Você seta tudo aqui, regula, de repente dá tudo errado. É. Porque nós estamos falando com onda eletromagnética, é uma matéria muito sutil. Isso é facilmente manipulado. Então eu acho que para ter um contato com a dimensão espiritual, esse tipo de frequências, ondas eletromagnéticas, são muito mais fáceis do que ele movimentar um objeto pesado desse. Muito mais fácil. Por isso que trava coisa, trava. Isso acontece demais. Acontece demais. É mais fácil para eles manipularem esse tipo de coisa. Por isso que a gente fala, contato tem que ser num lugar sério, que tem um preparo, que as pessoas estão indo ali com um propósito sério, que tem um estudo, que tem um propósito de auxílio, porque bons espíritos não vão ficar satisfazendo curiosidade de quem não tem o que fazer. Não vão. Tem aquelas histórias de que se quebrar o copo, o espírito fica, ele fica Não, isso é preso no lugar. Não existe isso. Aí entra o misticismo, né? Porque, por exemplo, que é a coisa do Chico pôr a mão, né? Sei. Às vezes você não imagina que é um problema nos olhos dele que ele colocava só por causa da... As histórias começam a inventar, a aumentar, não tem nada disso. Incorporar. Né? Não existe Não tem. Você Ninguém entra no seu corpo. É isso que eu ia falar, não entra? Não. O contato é todo pela mente. A voz Ninguém muda? assume o seu corpo. Muda a voz? Mas por quê? Porque ele usa os seus recursos, usa a sua própria mente, e é a sua mente que vai trabalhar ali o seu aparelho fonador. Entendi. Tem ninguém entrando dentro de você. Tem isso. Né? Essas coisas estão explicadas no livro dos médiuns. Kardec teve esse cuidado. Teve muito esse cuidado. Agora, tem umas coisas, eu vou te contar uma história aqui bem legal. No hospital psiquiátrico. A gente estava... Isso aconteceu com o Honório Abreu, que foi um grande professor que eu tive, né? Ele era diretor do Hospital Psiquiátrico André Luiz, em Belo Horizonte. E ele foi chamado, assim, Honório, porque lá é um hospital psiquiátrico espírita, então além do atendimento psiquiátrico, do medicamento, da parte médica, tinha ainda um tratamento espiritual, oração, né, leitura, os passes. Ele foi chamado, Honório, nós somos com um paciente aqui grave. Ele tem uma esquizofrenia bem grave, mas é o seguinte, tem um espírito se comunicando através dele. Você pode ajudar a gente? Aí o Honório saiu da sala, foi lá para ajudar o médico psiquiatra. Chegou lá, o espírito falou para ele, você veio aqui para quê? Para me expulsar? Ele falou assim, não, você não pode fazer isso. Nós estamos num hospital. O paciente está sendo tratado, você está fazendo bagunça. Eu queria pedir, por favor, para você se retirar. Por favor. Sei que você acompanha, eu quero... Aí ele falou assim, eu não vou sair. Ele falou, eu peço que você saia e nós vamos começar a fazer uma leitura e oração. Aí eu abri um livro, começou a ler o Evangelho, uma mensagem do Evangelho, li o versículo e o comentário, fez oração, acabou. Honório sai da sala, chega o enfermeiro e fala assim, Honório, nós estamos com um problema numa outra sala. Aí ele vai para outra sala. Era uma paciente mulher. A hora que ele chega lá, falou, o que aconteceu? Ele falou assim, eu não falei para você que eu não ia sair? Aí ele teve que sentar e conversar. Falou, amigo, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Aí foi conversar. Porque é um ser. É um ser inteligente. Tem que conversar. Ele acabou conversando, entendendo o que era o quadro, que ele estava perturbado também. Não sei o que. Conversou, apaziguou. E aí, a percepção dos sensitivos lá é que a equipe médica espiritual auxiliou, porque era alguém que estava em perturbação também. Né? E foi auxiliado. Agora, olha que interessante, né? 2 salas,
a mesma identidade, né? Então, esse é o perigo de você fazer brincadeira dentro da sua casa. Porque você está sozinho, Vilela. Depois você está lá em casa, e aí? Né? Então eu digo assim, o ambiente da casa da gente tem que tomar cuidado, Sagrado. sabe? Tem que ter tua oração, sabe? Sua meditação, seu mindfulness, você tem que